Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português lá no conteúdo que a gente iniciou na aula passada, que é sobre os poemas. Então, na aula passada a prof explicou para vocês, a gente fez aqui nesse poema a divisão de estrofes e de versos, né? Vou até colocar aqui. E aí nós vimos que os versos são as linhas, cada linha é um verso, e a junção de vários versos forma uma estrofe. Nós também vimos que um poema, ele não precisa necessariamente ter rimas. As palavras não precisam terminar, né, com o mesmo término, né, cada uma das palavras. Elas não precisam ter o mesmo som ao final delas. Por quê? O poema ele utiliza outros recursos poéticos, né? Não necessariamente apenas a rima. Então nós temos uma organização da distribuição de palavras, o próprio desenho do poema, né? Às vezes aqui nós estamos vendo uma organização padrão, nós podemos ter poemas organizados de outras formas, a própria brincadeira com as palavras e o som que aquele poema produz e não apenas a rima em si. Então, lá na sua apostila, você tinha alguns exercícios para fazer e hoje nós vamos fazer as correções dessas atividades, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente iniciava ali no número 1, tendo que sublinhar todas as frases, né? Todos os versos que apresentavam as lembranças da infância da pessoa que estava falando. E aí, eu falei para vocês que nós tínhamos vários versos, então são eles. Gangorrar nas folhas da bananeira era tão bom. Esse é o primeiro verso, você vai sublinhar. O próximo é: chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza. Grifa essa frase também. Próxima. Rapar o tacho de goiabada era ótimo. Grifa o verso também. Que delícia um bolo saído do forno. Beber água da bica e andar de pé no chão. Pode gritar também. Que beleza as manhãs de inverno, a geada. E amassar barro é tão bom. Então são essas as frases que você precisava sublinhar. Sublinhar é isso aqui, ó, quinto ano. Fazer um traço embaixo, tudo bem? Então, ao todo foram 3, 6, 7 versos, ok? O número 2, você precisava marcar uma alternativa correta sobre o poema, e a alternativa correta é a primeira, marca um X. Número 3, queria saber quantos versos e quantas estrofes tem no poema Gente Grande. E no poema nós temos 16 versos e 2 estrofes. Então aqui nós temos um formato diferente, né? Ó, uma estrofe bem grandona e outra bem pequenininha. Pessoal, nós vamos esperar um pouquinho, os cachorros estão latindo, já já a gente volta, tá bom? Vamos lá. Número 4 era uma pergunta querendo saber se nesse poema nós temos rimas. E no poema Gente Grande não tem rimas. E a explicação é que no poema não é necessário que tenha rimas, né? Não é obrigatório ter rimas. Então, a resposta para o número 4 era não. No número 5, nós tínhamos ali os 4 primeiros versos e a gente estava lendo eles e tinha uma palavrinha que mostrava uma oposição, dava uma ideia de oposição nesses versos. E a palavra é a palavra mas. Então, dizia assim, ó. Gangorrar nas folhas da bananeira era muito bom, mas era perigoso. Então, é essa palavrinha aqui que indica oposição. Na letra B diz assim, marque, né, nas palavras que elas têm o mesmo sentido. E o que você tinha que marcar era o porém e o contudo. Essas duas palavras têm o mesmo significado da palavra mais, que é a questão de oposição. Eu ia fazer isso, mas... Então, quer dizer que mudou de ideia, que mudou, que não é mais aquilo. Eu vou para o contrário, volto atrás, mas. Então, você tinha que ter marcado lá, porém e contudo. Ótimo.
E aí, gente, o que eu queria falar com vocês? Na página 39 da apostila, nós temos uma imagem aqui, que é da escadaria Selarón, lá no Rio de Janeiro. Então, eu quero que você observe aqui essa imagem, as cores utilizadas, os desenhos formados, né? Os pedacinhos de azulejo. E o que eu queria falar para vocês é que os poemas, as poesias, elas não estão presas no papel. Elas não estão presas em algo que a gente escreve e que nós podemos ver poesia todos os dias. Nós podemos ver poesia através da arte. Então, quando nós observamos lugares que eram comuns, que eram simples e se transformaram em obras de arte, nós estamos vendo poesia acontecendo naquele lugar. Essa escadaria aqui era um lugar comum, um lugar descuidado, um lugar feio. E no ano de 1990, um chileno que tinha como sobrenome Selarón, ele começou a enfeitar e decorar a escadaria que era na frente da casa dele, no Rio de Janeiro. Então, aos poucos ele ia decorando com os pedacinhos de azulejo e formando algumas imagens. E enquanto ele produzia, as pessoas que moravam por perto, os vizinhos que moravam por ali, debochavam dele, davam risada, diziam, né, que ele estava misturando as cores, diziam que era feio o que ele estava fazendo. Só que quando a escada começou a ficar toda colorida, toda bonita, os mesmos vizinhos que falaram que era feio, os mesmos vizinhos que debochavam dele, né, que diziam que ele estava perdendo tempo fazendo aquilo, começaram a perceber que o que ele estava fazendo estava ficando lindo. E hoje essa escadaria aqui, que foi, né, enfeitada, que foi decorada por alguém, né, que olhou para fora de casa e viu um lugar comum, hoje ela é tombada, né, pelo patrimônio cultural. Então, esse é um lugar aqui público no Rio de Janeiro, que as pessoas que vão nesse bairro podem visitar, podem tirar fotos, e hoje se tornou um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, por ser tão bonito e tão reconhecido, né? Então, é essa escadaria. E aí, o que a prof quer falar para vocês, né, sobre isso? Quando a gente vê aqui essa escada tão bonita, a gente pensa que era um lugar comum, né? Era um lugar simples e que se transformou em algo poético, né? Hoje a gente vê poesia, por quê? Porque alguém se expressou ali naquela arte. Alguém colocou sentimento, alguém colocou emoções naquilo que fez. E quando a gente olha para essas cores tão bonitas, né? Esse vermelho, os detalhes em amarelo, os azulejos que combinam formando, né, a escada, a gente percebe que alguém se dedicou, que alguém pensou, teve criatividade em mudar algo que era comum e transformou em algo diferente. Então, a poesia é isso, né? Então aqui você pode ler, né, o que está escrito ali na sua apostila. Aqui nós temos algumas perguntinhas, né, se você já tinha visto essa escada, se você tem algum lugar que você passa, né, perto da sua casa ou para ir para a escola que chama a sua atenção, algum lugar que você acha bonito na nossa cidade, algum lugar que é diferente. E aí pergunta assim, como esse tipo de arte pode mudar a vida das pessoas, né? Então veja só essa pessoa que saiu da casa dela e só foi pra frente de casa e começou a trabalhar. A gente não sabe o que acontecia na vida dele, né? Vai saber se ele estava só em casa, uma pessoa triste, e de repente encontrou motivo, encontrou motivação na sua vida em transformar essa escadaria, e hoje ela é super conhecida, né? Hoje ela é um ponto turístico. Bom, a prof quis mostrar para vocês e ler um pouquinho, contar essa curiosidade, mas para complementar as nossas aulas, então, sobre poemas, sobre poesias e também intercalar com as nossas aulas de artes, tudo bem? Então façam as correções da apostila e na próxima aula a gente vai falar de um tema bem legal, que é a variação linguística geográfica, e tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!